CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. É o Evangelho. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar com o Evangelho, a leitura do Evangelho, a prece e estudar o livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Já começou. Está todo mundo escutando isso? Vamos. Pode ler. Não começou ainda não. O que houve? Começou já? O Tiago? O que houve, Tiago? Já começou? Vai ler. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar o nosso estudo. O problema do ser Começou e do já? destino. E cadê o... Mas antes vamos Cadê ler o o celular? Evangelho. Espera um pouquinho. Capítulo 1. Quem já está nos ouvindo, aguarde um momentinho, por gentileza, que a gente precisa aqui ajeitar ainda alguma coisa. Por favor. Vocês nos desculpem, até falamos aqui porque não estava ligado ainda todo os meios de comunicação. Então, mais uma vez, bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. A Adilane vai ler o Evangelho e em seguida faremos a prece e daremos continuidade aos nossos estudos. Capítulo 1, não vim destruir a lei. O item 3, Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: eis aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que se cumpra perfeitamente tudo até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos,
e todas as suas consequências. Portanto, de que serviria ter estabelecido esta lei se a ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, eles são, sem nenhuma diferença, merecedores da mesma consideração. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais que dirigem esta casa de amor, permitam que possamos iniciar os nossos estudos, evocando ainda o nosso Leon Denis, que escreveu essa obra tão importante para todos nós, essa grandiosa obra, O Problema do Ser, do Destino. Que ele possa nos inspirar, Senhor, tanto quanto o nosso altivo e os espíritos guias desta casa de amor. Em nome do amor, este sentimento sublime. Em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode ler, Adilane. Nós estamos no capítulo do... Nós estamos na página 135. Tal é o caráter complexo do ser humano. Nós estamos estudando... Evolução e finalidade da alma. Isso. Tal o caráter. Evolução e finalidade da alma. Aí vamos para esse trecho. Tal é o caráter complexo do ser humano. Espírito, força e matéria. Em Quer quem dizer, se resume espírito, ser inteligente da criação. A força é energia, né? A energia vital. Ou essa força é o perispírito. É o perispírito, essa força é o perispírito. E a matéria é o corpo físico. É o perispírito. Espírito, perispírito e corpo físico, não é? Ele fala força, a gente pode confundir com fluido vital. Mas vamos ver lá, acho que ele vai dizer mais na frente. Vai lá. Em quem se resume todos os elementos constitutivos, todas as potências do universo. Tudo que está em nós está no universo. E tudo que está no universo se encontra em nós, por seu corpo fluídico e seu corpo material. O homem se acha ligado, eu acho que é o fluido mesmo. Lá a força é o fluido, né? É. Vamos lá. O homem se acha ligado à imensa rede da vida universal, por sua alma, a todos os mundos invisíveis e divinos. Nós somos feitos de sombra e luz. Somos a carne, com todas as suas fraquezas, e o espírito, com suas riquezas latentes, suas esperanças radiosas, seus voos magníficos. E o que está em nós se encontra em todos os seres. Cada alma humana é uma projeção do grande foco eterno. É isto o que consagra e assegura a fraternidade entre os homens. Temos em nós os instintos do animal, mais ou menos comprimidos pelo longo trabalho e as provas das existências passadas. Mas temos também a crisálida do anjo, do ser radioso e puro, que podemos vir a ser pela preparação moral, pela aspiração do coração
e pelo sacrifício constante do eu. Tocamos com os pés a profundeza obscuras do abismo e com a fronte as altitudes fascinantes do céu, no império glorioso dos espíritos. Muito bem. Então, ele colocou aqui 3 coisas, como ele colocou, tal é o caráter complexo do ser humano: espírito, força e matéria. O espírito, o ser inteligente da criação. A matéria é o corpo. A força, eu fiquei em dúvida aqui se era o fluido vital, que ele está dizendo aqui, ou se era o perispírito, mas creio que seja a força mesmo, o fluido vital, a energia. Porque mais embaixo ele vai dizer que a matéria com seu perispírito vai nos ligar aos mundos materiais. E o espírito vai nos ligar aos mundos imateriais do universo. E o que ele disse aqui? Tudo que tem em nós, que é o micro, tem no universo. Então o universo é força, o universo todo é movimento. Tem uma questão no Livro dos Espíritos que ele diz que tudo é força e movimento no universo. Ele afirma isso, os Espíritos afirmam isso. E nós, através dessa força, desse movimento, representamos esse universo. Como é constituído o planeta Terra? A matéria. Não é de átomos, né? Qualquer outro planeta do universo tem átomos. Todos eles são formados da mesma matéria. Os espíritos não falaram que tem uma matéria diferente para a Terra, uma para Júpiter, uma para o Sol. Não, só existe uma matéria. A arrumação dos elementos que é diferente, que é o princípio cósmico universal. Então, desse princípio é que se faz tudo. Eu vou fazer uma analogia grosseira. Você tem uma massa grande, você vai fazer pãozinho, você vai fazer biscoitinho, você vai fazer um pão grande, um pão pequeno, um pão em forma de biscoito, não tem uma bolacha assim redonda, mas a massa é a mesma. Então, esse fluido cósmico universal, que é o fluido primitivo, com a massa de pão ali, é o primitivo ali. Vamos colocar assim, né? Claro que ela tem seus componentes ali. Então, por isso que a analogia é grosseira. Mas tem uma massa, tem um princípio de tudo. Os componentes nessa arrumação, as moléculas, que darão tal ou qual rigidez ou forma. Foi isso que Leon Denis disse aqui. Então, tudo no universo é espírito e força, relembrando, e ele disse que tudo que está em nós está no universo, quer dizer, o que está no micro está no macro. Ele disse uma terceira ideia, que pelo perispírito, né, o corpo fluídico e seu corpo material, o homem se acha ligado à imensa rede universal. Pela sua alma, a todos os mundos invisíveis e divinos. Lá, imagine onde é que está Jesus. Interessante, eu vou fazer aqui que nem todos estão na evangelização, mas nós estávamos ali raciocinando e pegamos da internet um gráfico para melhor compreender os mundos, né? Mundo primitivo, mundo de prova e expiação, mundos de regeneração, mundos felizes e tem os mundos divinos, não é isso? Então, exatamente, os mundos felizes, associando os espíritos imperfeitos, nos mundos primitivos, nos mundos de provas e expiações, nos mundos de regeneração, o bem já prepondera, né? Então a gente tem muito espírito bom, no mundo tem espírito imperfeito ainda, mas tem muito espírito bom. Nos mundos felizes, espíritos bons. Aí estava no gráfico os mundos divinos, onde ficavam os puros espíritos. Aí a gente analisa, não pode, ele não tem mais perispírito, ele tem. Ele não tem mais a necessidade da matéria grosseira. Por que vai ter um mundo para ele? Ele está livre.
Então, os espíritos puros, eles não estão presos a um mundo. Não tem um mundo só de espírito puro. É muita cabeça pensante para um lugar só, né? Eles estão livres. Como ele disse aqui, ó, pelo espírito, ó, sua alma, a todos os mundos invisíveis e divinos. É o espaço universal que eles se encontram. Vamos lá embaixo. Quando prestamos atenção... Vamos, Adilane. Quando prestamos atenção ao que se passa no íntimo de nosso ser, ouvimos uma espécie de ruído, de águas ocultas e tumultuosas, como o fluxo e o refluxo deste mar agitado da personalidade, que os sopros da cólera, do egoísmo e do orgulho encapelam. Estou na página 136. Ó. Vou voltar esse pedacinho para você continuar, Dilane, peraí. Ó, quando prestamos atenção ao que se passa no íntimo de nosso ser, ouvimos uma espécie de ruído de águas ocultas e tumultuosas, como o fluxo e o refluxo deste mar agitado da personalidade, que os sopros da cólera e do egoísmo e do orgulho encapelam. Continua. São as vozes da matéria. São as vozes da matéria, os apelos das baixas regiões que nos atraem e ainda influenciam nossas ações. Estas influências, porém, podemos dominá-las pela vontade. A estas vozes podemos impor-lhes silêncio, e quando a calma se faz em nós, quando o murmúrio das paixões se aplaca, eleva-se então a voz poderosa do Espírito Infinito, o cântico da vida eterna, cuja harmonia enche a imensidão. Olha, eu vou pegar um exemplo para vocês hoje, então, aqui, que aconteceu hoje. Esse mar agitado, que ele está dizendo aqui, que são os sopros de cólera, de orgulho, de egoísmo que nos encapelam, deixa a gente agitado. Então ele diz que pela nossa vontade a gente pode dominar isso, né, que ele acabou de dizer. São as vozes da matéria. Você está irritado com alguma coisa, você está preocupado, ou você está vibrando numa faixa qualquer. Por exemplo, a política te deixa agitado, o comentário de uma cena ruim te deixa agitado. E nós estávamos aqui terminando a aula anterior, quem não está nos ouvindo, estudando com os médios, e eu contei um exemplo. Sabia que eu contei aquele exemplo e me deixou muito agitado? Aí o que foi que nós fizemos? Fizemos aquela vibração, que eu fiquei agitado. Então a gente pediu a Jesus, vamos imaginar Jesus nos envolvendo, e eu fui me pacificando novamente, para eu entrar aqui no ritmo do estudo. Mas vocês ficaram agitados também? Ficaram. Quando a gente fala, né? Por quê? Foi uma coisa que acontece, e é exatamente isso que Leon Denis está dizendo. Tá desligado. É a matéria, mas que com a tua vontade você pode sobrepujar isso. Se você achar que você é assim mesmo, eu sou assim, você vai continuar com essa vibração. Né? Vamos lá. Então, assim, o que ele está falando aqui de várias coisas, você deu um exemplo excelente do que a gente falou desse fato agora anterior. Então, vamos pensar, tudo, Leon Denis fala isso no Livro dos Espíritos, tudo é vibração, tudo é energia. Tudo é vibração, é energia. Tudo é o quê? Pensamento é o quê? Energia, mas também é matéria em movimento, porque é grosseiro, o nosso pensamento é grosseiro, então ele cria ondas. E aí o nosso cérebro fica agitado dependendo do que a gente pense. E aí a gente emite isso, mas primeiro a gente produz. Por isso que você falou, fiquei agitado. Quando a gente fala o quê? Quando a gente coloca na nossa mente assuntos, ou até leituras, ou coisas que a gente vê, ou que a gente ouve, grosseiras. Porque, como você falou agora, tudo vibra,
tudo. Aí, então a gente sentiu o quê? O efeito disso nas nossas mentes. Por isso que quando você fez uma pausa, fez uma visualização pequenininha, fazendo o quê? Direcionando a nossa mente para o alto. Rápido a gente sente os efeitos da paz e da calma. É isso mesmo. Exatamente. E Por outra isso coisa que eu não deixei você dar o seu exemplo. Porque ia emendar naquele exemplo. Perfeito. E a gente não ia conseguir voltar à calma. Ia sustentar naquilo que já estava. Ia se sustentar naquilo. E outra coisa aqui. É porque eu tinha que encerrar ali para poder encerrar com a prece e encerrou a muito vibração. bem. Exatamente por isso que o Leon Denis está dizendo aqui. E outra coisa, olha o que o Leon Denis falou aqui. O nosso silêncio vibra também. Porque eu posso estar em silêncio, mas eu posso estar com a minha mente conturbada. Dependendo das imagens, dos pensamentos, eu posso estar em silêncio, mas tem diferença da minha agitação para a sua. Nós os dois estamos em silêncio, mas tem diferença do que você pensa e do que eu penso. Então, e no silêncio, como o Leon Denis fala, tudo vibra. Se tudo vibra, no silêncio também há vibração. Sim. É isso que ele está falando aqui. Por isso é que tem um som sagrado. Qual é o som que vem, né? A vibração que vem de Deus, lá do núcleo? É um som, porque é a mente vibrando. Imagina se Deus não tivesse do núcleo essa vibração, não sustentaria o universo, porque as nossas mentes bagunçadas. Sim, porque tudo que vem dele é amor. Então existe essa vibração primordial, que é o amor, que sustenta tudo. Que é o amor. A gente chama de amor, né? Porque amor. A gente não conhece, né? Amor. E toda vez que você sai do amor, você entra num mar tempestuoso. Cria uma marola, né? Cria uma marola. Então você volta para o amor, que o amor consegue acalmar. A gente volta para o quê? Do som primordial. Que vem... Quando Leon Denis foi buscar inspiração em tudo isso? Foi buscar inspiração no amor, né? No amor. No amor. Fala, Dilane. Quando ele fala também aqui são atraídos, o quê? São as vozes da matéria, os apelos das baixas regiões, que nos atrai e ainda influenciam nossas ações. Por isso são espíritos que às vezes a pessoa está buscando, busca ajuda para a pessoa, busca ajuda para Paulinha, você vai por aqui, é esse caminho. E a Paulinha segue totalmente os caminhos, totalmente diferente, é levado às coisas que aí você fica espantada, fala, poxa, como é que é isso aqui que ele está falando, que atrai a pessoa. Se a Paula não quiser, agora a hora que a Paula quiser, como nós fizemos aqui, ela volta ao seu estado normal. Não, isso não está me fazendo bem. Senhor, eu preciso do teu remédio. Por isso que está tudo disponível para a gente. Ninguém é privilegiado. Esse hálito que sustenta o universo é para todo mundo. Mas eu preciso de quê? Da sintonia, do querer, como ela falou. Tem que querer. Tem que querer. Tem que querer. Se não quiser, o que a gente pode fazer? Não é? Continua aí, Adilane. E quanto mais o espírito se eleva, se purifica e se esclarece. Mas se o organismo fluídico torna-se insensível... Acessível. Às vibrações... Não é insensível, não. Acessível. As vibrações, às vezes... As vozes... As vozes, Começa a ler, Sônia. Vai lendo. Odeio que... Esse pedacinho aí, ó. Porque uma palavra muda tudo. Se você falar inacessível, acabou o texto, ó. Insensível. Pode ler, só esse pedacinho que eu vou ler aqui, Adilane, depois você continua. Ó. E quanto mais o espírito se eleva, se purifica e se esclarece, mais seu organismo fluídico torna-se acessível às vibrações,
às vozes, aos influxos do alto. Que foi o que Jesus fez, eu sou um com o Pai. É isso aí. Foi isso que Jesus fez. Eu e o Pai somos um. Continua. O Espírito Divino, Pode ler. que anima o universo, atua sobre todas as almas, procura penetrá-las, esclarecê-las, fecundá-las. Como você disse, Débora, não tem privilégio. O influxo divino, como ele colocou, o Espírito Divino, anima todo o universo, todo, e atua sobre todas as almas, procura penetrá-la, esclarecê-las, fecundá-las. E o exemplo que a gente sempre dá para o sol, os raios solares nos fecundam, penetram em nosso organismo. Agora, se você não abre a janela da sua casa, o sol não penetra. Então você tem que se pôr à disposição do sol, para que ele te aqueça, para que ele te fecunde. E fecunda, de fato, te dá saúde. Você não vive sem o sol, sem as vitaminas que tem no sol, são primordiais. Assim é o sol divino. Se você não abre, ele está querendo ajudar todos, mas se a Paula não quer, o que ele vai fazer? Está ali, o sol está ali. Você não quer o sol, você fecha a janela. O que ele vai fazer? Ele não vai entrar. Entretanto, a maioria continua obscura e fechada. A maioria continua obscura e fechada. A maioria das pessoas não querem o sol divino, não querem o Espírito Divino. Está faltando Deus na humanidade. Está faltando Deus no coração do homem. Aí essas políticas estapafúrdias, querendo expulsar Deus da sociedade, da terra, como se isso fosse possível. Querendo expulsar Jesus da nossa alma, como se isso fosse possível. Não é, porque é da lei. É da lei. Esses serão levados de roldão. Serão levados. Muito grosseira ainda, elas não podem sentir a influência, nem ouvir os apelos. Então você chega para a pessoa, você vê médiuns que se perdem pelas drogas, pelas paixões vis. E o que acontece? Se perturba. E você fala para a pessoa, poxa, quanta riqueza que você tem aí, olha, que você não está usando. Como você podia ser útil à sociedade, até à humanidade. Mas o médium não quer. Médium extensivo. Eu não tenho mediunidade nenhuma, mas a gente vê médium que tem e desperdiça isso. Descambando para o mundo das drogas, para o mundo dos vícios, das paixões vis, chegando ao suicídio. A loucura. Por quê? Porque não quer abrir a porta, a janela do coração para Deus. Pois é. Então, a maioria ainda não quer ouvir, por isso tantas dores em nossa sociedade, e as dores vêm aumentando, o progresso vem chegando, mas e as dores aumentando. Com frequência, aproxima-se delas, envolve-as, procura atingir as camadas profundas de suas consciências, despertando-lhes para a vida espiritual. Muitas resistem a essa ação, pois a alma é livre. Olha, exemplos poucos dias, uma pessoa que tão querida e a gente querendo ajudar, mas ela não quis ajuda, de maneira nenhuma, não quis ajuda. Como ele está dizendo aqui, ó, muitas resistem a essa ação, pois a alma é livre. Você é livre, Paula. Outras só assentem nas horas solenes da vida, nas grandes provas, nos momentos de desolação,
em que experimentam a necessidade de um socorro do alto e o pedem. Muitos de nós chegamos à casa espírita pela dor. A dor desperta a alma para os sentidos elevados. Eu vim à casa espírita pela dor. A morte do meu pai sacudiu minha alma. E eu fui buscar respostas coerentes para as minhas dúvidas. Encontrei a doutrina espírita. E nos abraçamos, estamos aqui até hoje. Muitos de nós somos despertados pela dor. Porque pelo amor não se consegue. Espíritos mais endurecidos. E o que acontece com esses? Acabam desencarnando. E muitas vezes a lei é tão boa, é tão misericordioso o Pai Celestial, que tira a pessoa da vida antes do tempo. Sabia que sai? Para que ela não se complique mais ainda. Aí ela desencarna e depois vai ter que voltar e responder por tudo aquilo que ela fez. Assim aconteceu com a nossa irmã Ivone. O pai amoroso, o pai fazia tudo por ela, o que ela queria, o pai cedia, rica, bela. Mas o que foi que despertou a dona Ivone? A dor. Ela foi insensível aos apelos do pai, buscou o mundo, buscou os prazeres do mundo, machucou tanto que ela teve que, num determinado momento, responder. E como foi dura a vida da dona Ivone? Nós que estudamos as suas obras aqui, como foi dura, quanta dor. Porque não despertou na hora certa. O amor a chamou, mas ela disse não, como a maioria, Carmen. Como a maioria. Vou espirrar, tá? Me dá licença. Deu para escutar? Será que em casa escutaram? Escutou. Todo mundo escutou. Bem menos, né? Me desculpa. Aqui tem uma poeirinha aqui que eu sempre tenho que dar um espirrozinho. Poeira não, o senhor é assim mesmo. Para viver a vida superior, ou então é para expulsar alguma coisa ruim que está dentro de mim, né? Isso aí no espirro, né? É, bactéria. Não é aqui? Para viver a vida superior, para a qual estas influências nos convidam, é preciso ter conhecido o sofrimento, praticado a abnegação. Olha aí, Dona Ivone conheceu. Ter renunciado às alegrias materiais, acendido e conservado em si esta chama, esta luz interior que jamais se extingue e cujos reflexos iluminam, desde este mundo, as perspectivas do além. Múltiplas e penosas existências planetárias nos preparam para esta vida, para essa vida. Só a reencarnação. Reencarnação. A reencarnação vai nos chamando. Só que a dor vai apertando para a gente despertar. Vai apertando, até o despertar do ser. Alguma colocação? Question? Assim se desvenda o mistério da psique, a alma humana, filha do céu, que presa por algum tempo na carne, se dirige à sua pátria de origem, através de milhares de mortes e renascimentos. Olha aí a reencarnação. A tarefa é rude, as encostas a escalar, escarpadas, a assustadora espiral a percorrer se desenrola sem termo aparente. Isso é muito importante que ele está dizendo aqui, viu? Mas nossas forças são ilimitadas, pois podemos renová-las incessantemente pela vontade e pela comunhão universal. Me dá o lápis aí, Edilane, por favor, me empresta um lápis.
Tá aqui, não tem aqui. Tá aqui. Tá vivo, pulou da minha mão. Tá aqui, tá aqui. Vou deixar lá. Obrigado, tá? Não tá com ponta. Olha o que ele diz aí, ó. A tarefa é rude, as encostas a escalar escarpadas. Quer dizer, difícil, a subida. Vamos pegar a Dona Ivone, né? Olha a dificuldade. 83 anos de luta. Pode botar 83, que antes de eu completar um mês, né? Um mês de idade, ela teve lá a catalepsia. A partir dali começou a via crucis dela. E como sofreu. E como trabalhou. Hã? Ela não aceitava o pai. Ela só lembrava do pai da outra encarnação. Sim, então, muita dor, muita dedicação para fazer o que ela fez. Um grande exemplo, mas precisou de escalar essas escarpas, essas encostas. E aqui é importante que aqui que Leon Denis fala, a assustadora espiral, a percorrer se desenrola sem termo aparente, sem fim. Sabe a qual? espiral. Que espiral é essa? Hã? Essa espiral é a energia psicoespiritual que está na base da coluna enrolada. Conforme a gente vai enrolando, vai ampliando. Então, tudo bem, mas vamos falar numa linguagem mais simples. Tá? Vamos lembrar de uma mola, só que ela não tem fim. Ela não tem termo. Ela vai até... E ela começa na criação do ser. Lá no ser simples e ignorante. Lá, não é na alma primitiva. Não. É no princípio inteligente. Isso mesmo. Porque esse princípio inteligente se tornará alma. Então, desde os reinos inferiores da criação, até ele chegar na fase hominal, ele cresce. Porque é até lógico, né? Leon Denis nos ensinou isso e fica bem claro. Se ele crescesse assim numa linha reta, eu ia dizer, mas nem todo homem cresce assim. Ele também pode crescer assim, com um ângulo menor. Ele pode crescer assim, num ângulo reto, igual um foguete. Não pode? Crescimento. Não, mas não é assim. Não é linha reta. O crescimento é em espiral, como diz Leon Denis. E você vai tangenciando uma vida na outra. Eu morri hoje. Se eu morrer hoje e reencarnar amanhã, eu não vou dar um salto quântico, não. Eu vou dar continuidade a essa vida. Ah, mas a Dona Ivone deu um impulso grande. Sim, mas ela acionou a vontade dela. E ela começou aonde ela parou. Ela começou onde ela parou. E a vontade, a maior potência da alma, que nós vamos estudar lá no final do livro, vai te impulsionar. Vai te impulsionar, ó, nessa espiral. Quando a Dona Ivone retornar à carne, que ela vai reencarnar, quando ela reencarnar, ela vai tomar do ponto de partida que ela está como espírito. Porque no mundo espiritual você também cresce. Olha André Luiz, saiu da região umbralina para uma região de elevação. E lá ele, com a vontade dele, lá ele se manteve. Eu não sei se ele está ainda em nosso lado, deve estar em outras instâncias de elevação, né? Deve estar acompanhando a mãezinha dele, que estava bem elevada, mas reencarnou. Quem sabe a mãezinha de André Luiz não está reencarnada ainda, né? E ele está sustentando ela com os três. Quem sabe? As duas moças e o ex-marido. Então, e ele está numa... Olha como ele cresceu. Aí ele vai reencarnar, porque o André Luiz vai reencarnar. A gente não para pensar isso, mas ele vai reencarnar. Ele não é espírito puro. Ele é um espírito errante. E em espírito errante são várias o grau, os níveis de elevação. Quanto tempo ele levará no mundo espiritual, não sabemos. Leon Denis é um espírito puro? Não. Então vai reencarnar. Allan Kardec é um espírito puro?
A gente não sabe. Então vamos lá. Mas olha o nível, né, de elevação, a diferença. Aí ele vai pegar essa espiral no ponto que ele se encontra. O que ele cresceu como homem, o que ele cresceu como espírito, e dali ele continua. Vai se aproximando cada vez mais da perfeição. E como o micro está no macro, isso está marcado em nós. É claro, é isso aí, isso está marcado em nós. As heranças ancestrais. O que está no todo está em nós. É verdade. Aí ele afirma isso aqui, ó. Vamos ler devagar. Assustadora, porque ela é enorme, espiral a percorrer se desenrola sem termo, quer dizer, sem fim, sem termo aparente. Mas nossas forças são ilimitadas, pois podemos renová-las incessantemente pela vontade e pela comunhão universal. Pela vontade e pela comunhão universal. Quer dizer, nós somos ajudados. Nós estamos aqui com vontade de acertar, nós estamos estudando, nós estamos nos esforçando para melhorar, para se despojar de determinados vícios. Quantos espíritos vão nos ajudar nisso? Espíritos que nos amam, espíritos responsáveis pelo progresso. O próprio Leon Denis, estamos estudando o pensamento dele. Olha o grau de elevação desse espírito, a gente não faz ideia. Nossa de um Allan Senhora, Kardec. é Agora, será que esses espíritos foram embora da Terra ou eles estão preocupados com a Terra, conosco? Se Jesus está preocupado, por que eles não estariam? Por que eles não podem vir aqui nos ajudar, nos inspirar, preocupado com a casa? Olha, vamos tocar essa casa? Tomara que sim. Então, para a gente começa aqui, em nome de Allan Kardec, em nome de Leon Denis, base do Espiritismo, Kardec trouxe a base, Leon Denis deu a continuidade. Vamos evocar esses espíritos, por que não? Se eles puderem, eles virão. Se não puderem, não virão. Mas não deixarão de nos ouvir ou enviar alguém da confiança deles para estar do nosso lado. Altivo, nos ajude, meu irmão, meu amigo. Poxa, um admirador de Leon Denis, quando na Terra nós estudamos as obras lá no CELD, por que o altivo não viria? Por que ele não estaria aqui? Porque eu escutei no outro dia alguém dizer, não, a gente não vai ficar aqui de babá, não. Isso aqui é ficar de babá? Aqui está estudando, está nos inspirando. Olha quantas pessoas nos ouvindo, não sei nem onde estão, de onde estão nos ouvindo, de que lugar da Terra. Tem gente ouvindo aí em Portugal, na Espanha, na Europa inteira, no Japão. Então, eles nos inspiram, eles estão preocupados. O nome de Deus precisa voltar ao coração humano. Precisa. O nome de Jesus precisa estar no coração humano. Vivenciar Jesus, seguir o modelo. Então, eles estão presentes. Eles estão num ponto qualquer dessa espiral. Como nós, reencarnados. Quem foi você no passado, Paulinha? Além disso, vai adiante à esquerda. Além disso, não estamos sozinhos para efetuar essa grande viagem. Não estamos sozinhos. Não! Só reencontramos mais cedo ou mais tarde nossos entes amados, os companheiros de nossas vidas passadas, aqueles que partilharam nossas alegrias e nossas dores, mas também outros grandes seres, que foram eles também, homens, e que agora são espíritos celestes, mantêm-se a nosso lado nos momentos difíceis. Olha aí o que nós acabamos de falar. Se ele poderia estar ao nosso lado, por que não estariam? Eu não vou evocar o nome de Leon Denis não, porque ele está muito distante de mim. Sim, espiritualmente, moralmente, ele é muito mais elevado, mas fraternalmente, não. Ele está do nosso lado, ele nos ama, ele nos estende a mão, como ele está dizendo aqui, ó. É isso aqui ele acabou de dizer.
espíritos são espíritos celestes, mantêm-se a nosso lado nos momentos difíceis. Os que nos ultrapassaram, os que nos ultrapassaram na via sacra, não se desinteressam por nossa sorte, e quando a tormenta fustiga nossa caminhada, suas mãos protetoras sustentam nossa marcha. Olha que beleza, né? Olha que beleza, que beleza. Eu vou ler esse parágrafo de novo, tá? Para vocês gravarem. Além disso, não estamos sozinhos para efetuar essa grande viagem na espiral, essa grande viagem em direção à perfeição. Não só reencontramos mais cedo ou mais tarde nossos entes amados, a certeza de que vamos encontrar quem nós amamos. Que bom, vou reencontrar Lurdinha, vou encontrar minha mãe, meu pai, o altivo, reencontrar aqueles que eu não me lembro, que faz parte da minha família espiritual, e vamos nos lembrar no mundo espiritual. Os companheiros de nossas vidas passadas, aqueles que partilharam nossas alegrias e nossas dores, mas também outros grandes seres que foram, eles também, homens, e que agora são espíritos celestes, mantêm-se ao nosso lado nos momentos difíceis. Então encontraremos nossos amores, encontraremos aqueles que partilharam das nossas dores, dessa vida e de outras existências. Olha que beleza, não é? É esperançosa a doutrina espírita. Por isso, o Consolador prometido, ele vem consolar, então é consoladora. Ele vem ensinar, ele vem relembrar o que Jesus disse. Tudo bem até aí? Question? Está tão claro nesse parágrafo, né? Como é que é essa subida? Lenta e dolorosamente amadurecemos para tarefas cada vez mais elevadas. Participamos mais efetivamente na execução de um plano cuja majestade enche de comovida admiração aquele que lhe entrever as linhas imponentes. À medida que nossa ascensão se acentua, maiores revelações nos são feitas, novas formas de atividade, novos sentidos psíquicos nascem em nós, coisas mais sublimes nos aparecem. O universo fluídico abre-se, sempre mais vasto ao nosso desenvolvimento. Ele se torna uma fonte inesgotável de alegrias espirituais. Olha o que ele disse aqui, o nosso sentido psíquico se amplia, nossos sentidos psíquicos se ampliam, até a gente poder compreender Deus. E uma coisa importante que ele disse aqui: nascem em nós coisas mais sublimes, nos aparecem. Sim, mas quando você vê aqui do ponto de vista da terra, Débora, você vê Moisés trazendo essa percepção de Deus, né, trabalhando naquelas consciências, né, melhora a ideia do Deus único. E é quando aquele povo amadureceu, levou 1000 e tantos anos para amadurecer, vem Jesus, trazendo novos conhecimentos, trazendo a ideia de Deus Pai, do Deus de amor, né? Aí eles encarnam, desencarnam, vem a doutrina espírita, vem trazer novos conhecimentos, ampliando a ideia de Moisés, a ideia do Cristo. Então vão prontos para absorver o que não estaria naquela época. Ah, vai acabar aqui? Não. Virão novos conjuntos de ideias, novas ideias, quando nós estivermos preparados para isso. Então a gente tem que compreender a doutrina espírita, entender esses ensinamentos, para que depois venham coisas novas,
A gente tem que fixar esses conceitos. Então não tenham dúvidas, vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, já fixamos o conceito de Deus, a unicidade de Deus. Já fixamos o conceito de Deus amor. Deus amor. E com isso pronto, com essa base pronta que Jesus trouxe sobre Deus e da vida futura, a gente não tem dúvida da vida futura. A gente recebe essas influências novas, ampliando essa ideia de vida futura. Lá atrás ficou céu e inferno. Não, não é isso. Essa base a gente já teve com Moisés, já teve com Jesus, estamos tendo agora com a doutrina espírita. Estamos tendo. Tanto que não é todo mundo que vem para cá. Como não foi todo mundo que seguiu Jesus. Quem seguiu, estava pronto. Quem não seguiu, ficou ainda marcando o passo. Nós estamos aqui já recebendo essas ideias novas. Novos conceitos. E outros virão mais à frente. Outros virão mais à frente. Então, esse amadurecimento, lento e dolorosamente, a gente já leu, né? Ele é lento, ele é lento. Depois chega a hora em que, após suas peregrinações através dos mundos, a alma contempla das regiões da vida superior o conjunto de suas existências, o longo cortejo de sofrimentos experimentados. É muita dor, né? É muita dor. A gente não lembra, mas certamente já fomos transpassados, ou transpassados por lanças, por espadas. Já sofremos dores físicas imensas, dores morais, que um dia a gente não lembra. Se você subir, como se sobe numa montanha, e olhar as vidas pregressas, puxa vida, eu já passei por tudo isso. Eu fiz muito sofrer, mas também sofri muito. Hoje aqui estamos. Então o sofrimento, a dor, é o cadinho que nos leva à perfeição. Ninguém sobe sem dor. Ninguém ascende sem dor. Ela finalmente compreende, né? Depois de tanta dor. Esses sofrimentos são o preço de sua felicidade. Essas provas só deram origem a seu bem. E então o seu papel muda. De protegida, torna-se protetora. Envolve com sua influência aqueles que ainda lutam nas terras do espaço. Sopra-lhes os conselhos e sua própria experiência. Sustenta-os na estrada árdua, nos rudes caminhos por ela mesma percorridos. Caramba, né? É um percurso de dor. Pode ler, Adilane? Posso. Para a gente terminar, semana que vem vamos falar da morte. Vamos lá. E será que a alma um dia chegará ao termo de sua viagem? Será que um dia essa viagem vai acabar? Avançando no rumo traçado, ela vê abrirem-se sempre novos campos de estudos e de descobertas, semelhantes à corrente de um rio. As ondas da ciência suprema descem em direção a ela, num fluxo sempre mais potente. Ela chega a penetrar a santa harmonia das coisas, a compreender que nenhuma discordância, nenhuma contradição exigem no universo, que em toda parte reinam a ordem, a sabedoria, a previdência, e sua confiança, seus entusiasmo ainda aumentam com um amor ainda maior pela potência suprema, pela desfruta de forma mais intensa
das felicidades da vida bem-aventurada. Então, olha só, não tem termo. Sempre vão abrindo caminhos. Essa busca, ela é infinita. Senão você vai ser Deus. Tudo tem uma ordem. E se você chegasse a um termo, você seria Deus. Aí Deus seria a soma dos espíritos puros. E não é. Então, eu não vou ter nunca o conhecimento que Deus tem. Eu vou compreendê-lo. Essa busca é infinita. Ela é infinita. Não tem fim. Então não há termo, não há fim. Ó, avançando no rumo traçado, ela vê abrir-se sempre novos campos de estudos e descobertas. Sempre. Sempre. Semelhantes à corrente de um rio. Onde é que Leon Denis tirou tudo isso, né? Meu Deus do céu. Olha a inspiração dele. Porque ele não escreveu, ele escreveu inspirado, viu? Semelhantes à corrente de um rio, as ondas da ciência suprema descem em direção a ela, num fluxo sempre mais potente. Sempre, sempre. A ciência divina. Então nunca para de progredir. Ela chega a penetrar a santa harmonia das coisas, a compreender que nenhuma discordância, nenhuma contradição existe no universo. Nenhuma, não há discordância, não há contradição. A gente é que não alcançou o entendimento. A nossa ignorância é tamanha, é grande. A gente não sabe quase nada. Como diz aí um pensador, com o que se conhece, não se faz quase nada. Mas com o que se desconhece, se constrói o universo. Né? Aí ele continua ali. É que em toda parte reina a ordem, a sabedoria, a previdência, e sua confiança em seu entusiasmo ainda aumenta. Com um amor ainda maior pela potência suprema, ela desfruta de formas mais intensas das felicidades da vida bem-aventurada. A alma vai lá, vai cada vez mais se alimentando do amor divino. Vai, Adilane, desde então, esta está estreitamente associada. De novo, desde então está. Desde então está estreitamente associada à obra divina. Está madura para está sem acento, para cumprir as missões destinadas às almas superiores, aquela que hierarquia de espíritos que títulos diversos governam e animam o cosmos. Pois essas almas são os agentes de Deus na obra eterna da criação. Elas são os livros maravilhosos em que Ele escreveu seus mais belos mistérios. São como as correntes que vão levar as terras do espaço, as forças e as radiações da alma infinita. Então são esses seres que vão levando, vão crescendo. Continua aí. Deus conhece todas as almas que formou de seu pensamento e de seu amor. Olha que coisa importante. Deus conhece todas as almas. Conhece até você, Paula. Caramba, até a Paula ele conhece. É uma expressão do pensamento divino, da mente divina. Paulinha, se ele te conhece, eu também sou conhecido por ele. Menos as trevas. Hã? Menos tudo, querida, tudo
Ele conhece a todos. Deus nos conhece. Se poderíamos dizer assim, Deus nos conhece pelo nome. Se ele não conhecesse o mal, então ele perfeito. Ele conhece tudo. Quem criou o mal foi o homem, não foi Deus. Foi o homem. Mas ele sabe que o homem está no mal. Ignorância. E ele sabe que o homem não é mal. Ele está no mal. Continua, Dilane. Ele sabe que grande partido tirará delas mais tarde para a realização de seus objetivos. Primeiro ele as deixa percorrer lentamente o caminho sinuoso, escalar os sombrios desafios das vidas terrestres, acumular pouco a pouco em si mesma os tesouros de paciência, de virtude, de saber que se adquirem na escola do sofrimento. Depois, um dia, sensibilizadas pelas chuvas e pelas rajadas da adversidade, amadurecidas pelos raios do sol divino, elas saem da sombra, dos tempos, das obscuridades da vida inumeráveis, e eis que suas faculdades explodem em feixes fascinantes, sua inteligência se revela em obras que são como um reflexo do gênio divino. Olha. Então ele sabe todo o caminho que a gente vai percorrer da ignorância até... Sabe. Ele deixa. E uma das potências da alma, que nós vamos estudar lá no final, vocês vão saber disso muito bem, esse estudo, esse livro é muito bom, é o livre-arbítrio, a liberdade. Ele deixa você agir livremente. Mesmo quando você faz o mal, porque ele sabe que você vai aprender, porque o mal que você faz se volta contra você. Ele vai se voltar contra você mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde ele vai se voltar. Por isso que os budistas falam que para Deus não existe ignorância. O homem ignorante desconhece as potências divinas, então ele faz as coisas muito mais por ignorância, por ignorar a vontade ou o amor de Deus. Mas foi isso que Jesus quis dizer quando disse à população: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Ele estava dizendo, eles são ignorantes. Esse cara está furando a minha costela aqui agora, depois vão furar dele. Para ele aprender, mas não é assim. Esses camaradas aí estão me condenando aqui por eu não ter feito nada. Eu fui injustiçado. Eles serão também injustiçados um dia, levantarão um falso testemunho contra eles, porque eles levantaram o falso testemunho. E eles serão condenados a uma morte crudelíssima. Tudo por ignorância, mas vão aprender com a dor. A dor é uma eterna companheira. A gente vai estudar aqui sobre a dor. Tem um capítulo aqui só sobre a dor. Vocês vão sentir vontade de ter dor, de sentir dor, do jeito que Leon Denis escreve. E esse fala. Eu estava lendo um livro do Manuel Filomeno de Miranda, em que ele citava que essas inteligências perversas das trevas, esses espíritos devotos, têm altos conhecimentos científicos e dos evangelhos, só que optaram pelo mal. É o livre-arbítrio. Ignorantes de nada. São ignorantes de nada. Exatamente, é o livre-arbítrio. Serem perversos. Não é nada ignorância. É porque é da índole perversa deles. E por isso, o Manuel Filomeno de Miranda assevera que serão banidos do planeta e que já começou essa limpeza. Vamos rezar para a gente não sair do planeta também? Vamos rezar, porque senão sobra para a gente também, né? A Dilane acho que não tem mais jeito, não. Vamos rezar.
Vamos rezar pela alma dela? Faz a pressa, Dilane. Então nós agradecemos muito a Deus, a Jesus, por esse momento que tivemos de estudos, que muito nos alegra, pelo conhecimento que nos chega, mostrando a nossa ignorância de tanta coisa que existe no universo. Obrigado, Leon Denis. Obrigado, muito obrigado, nobre amigo, pelo conhecimento que trouxe para todos nós. Obrigado por nos inspirar. A nossa gratidão também ao altivo, à nossa casa, aos guias aqui presentes, a Allan Kardec, que trouxe a base de todos esses ensinamentos. Muito obrigado. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos firmes na busca do conhecimento, na busca do nosso aperfeiçoamento intelectual e moral, que aprendamos a amar uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Inspira-nos, proteja-nos, mas nos conduza na estrada da vida, colocando diante de nós as oportunidades de sermos úteis. E quando essas oportunidades aparecerem, que saibamos, Senhor, dizer sim, abraçá-las. Quando a dor bater à nossa porta, que saibamos recebê-la com muito carinho, pois faz parte do nosso crescimento. Ajuda-nos a suportá-las sem reclamar e a seguir em frente. Obrigado pela doutrina espírita, amigo querido. Obrigado pelo seu livro, irmão querido. Obrigado por esta casa, altivo Panfiro. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor que vibra nesta casa, do amor de Leon Denis por nós, de Allan Kardec, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja, graças a Deus.